Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Sistema de Inteligência Diária. Parte 71. Capítulo 468. No segundo mês após o fim da Batalha da Cidade Sagrada, Cidade da Rocha de Cristal, a capital da Federação Esmeralda, permanecia brilhantemente iluminada. A cidade era como um pedaço de minério cortado, apresentando camadas distintas de cima para baixo. Quanto mais se descia, mais turvas ficavam as cores. Quanto mais se subia, mais calma brilhava a luz. A sala de reuniões no último andar parecia flutuar acima da cidade como um pedaço de cristal incrustado nas nuvens. Enormes janelas do chão ao teto colocavam toda a Cidade da Rocha de Cristal aos pés das pessoas, mas permitiam apenas que aqueles dentro olhassem para baixo. Uma névoa tóxica amarelo-esverdeada se espalhava entre as ruas e as áreas fabris como um mar de miasma que jamais se dissiparia. Milhões de escravos em minas e artesãos de baixo escalão se contorciam lá dentro, com os pulmões há muito corroídos pela poeira de cristal e limalha de metal. Tossir sangue era considerado parte do trabalho. Canos escaldantes atravessavam os quarteirões, com figuras humanas rastejando, caindo e sendo arrastadas entre eles. Algumas pessoas assinaram voluntariamente contratos de transferência de órgãos em troca de um pedaço de pão de baixa qualidade. O chiado do vapor vazando, o rugido dos pistões e os lamentos dos moribundos se comprimiam em um ruído baixo e contínuo que subia das profundezas da cidade. No entanto, antes de chegar ao último andar, a ligação foi completamente interrompida. A sala de reuniões estava silenciosa, pois uma barreira acústica cara isolava todo o ruído externo. O ar também havia passado por diversas camadas de filtragem alquímica, carregando um aroma fresco de menta misturado com pó de ouro, tornando a respiração fácil. O presidente da Guilda do Brilho Radiante, Speaker Clemen, estava em pé diante da janela que ia do chão ao teto. Um terno formal de veludo roxo escuro lhe caía perfeitamente, e a pedra mágica bruta no topo de sua bengala refletia uma luz fria. A presidente da Guilda de Prataria, a Lady Isabela, estava sentada do outro lado da longa mesa. Um véu negro cobria seu rosto delicado, mas não conseguia esconder aquela palidez antinatural. Suas mãos estavam cobertas de anéis de pedras preciosas, cada um deles suficiente para comprar um reino inteiro. Ao redor da mesa redonda, outros diretores também já haviam tomado seus lugares. Alguém usou uma faca de ouro puro para cortar um bife ainda sangrento, com movimentos tão elegantes como se estivesse dissecando uma obra de arte. Outra pessoa colocou pó de pedra mágica purificada na boca, fechando os olhos para experimentar aquele prazer breve e dispendioso. Conversavam e riam baixinho como um grupo de comensais prestes a começar um banquete. No centro da mesa de conferência, uma sofisticada mesa de areia mecânica funcionava lentamente. As peças vermelhas do jogo representavam o Império, com suas formações ordenadas e seu avanço constante. Bandeiras azuis simbolizavam a Federação Esmeralda, que recuava passo a passo. O oficial de inteligência ficou de lado, relatando em tom monótono. Atenção, Conselho de Administração. O plano de Isca atingiu seus objetivos. O terceiro corpo mercenário, composto por 5.123 homens, pereceu no cânion do pôr do sol. Eles resistiram até o último momento, criando com sucesso a ilusão de uma linha de defesa em colapso. Clemen ajustou ligeiramente seu monóculo. E quantas cláusulas de indenização? Eles foram contornados por meio de cláusulas de força maior e de seguro contra acidentes. Muito bem. Clemen assentiu. Eles morreram com grande custo-benefício. Não só atrasaram o exército imperial, como também eliminaram vários líderes mercenários que estavam inadimplentes há muito tempo. Isabela deu uma risada suave, sua voz gentil porém rouca. Lembrem-se de recuperar os corpos. As oficinas de alquimia têm sofrido com a falta de fertilizante orgânico ultimamente. Os recursos não devem ser desperdiçados. Os soldadinhos de chumbo vermelhos na mesa de areia continuaram avançando. O oficial de inteligência virou a página. As 20 legiões de cavaleiros sob o comando do segundo príncipe Kalian penetraram profundamente no coração do país e estão atualmente posicionadas diretamente em frente à zona de alimentação. Por um instante, ocorreu uma mudança sutil na sala de reuniões, quando os olhos de vários diretores brilharam instintivamente. Isabela fechou seu livro Razão e inclinou-se ligeiramente para frente. Que ingredientes perfeitos! A textura do minério comum é muito grosseira. Ele vem reclamando disso há muito tempo. Somente esse tipo de ferro dá intenção assassina, repetidamente temperado pelas chamas da guerra, e o sangue do herói repleto de raiva, ressentimento e vontade de sobreviver, são dignos de serem o prato principal. Ela ergueu os olhos com um sorriso digno. É por isso também que não usamos maldições proibidas. Se forem destruídas, não serão mais eficazes. Clemen se virou dando as costas para a névoa tóxica que se adensava lá fora, encarando o chão sob seus pés. Ele pressionou a palma da mão contra o peito num gesto de etiqueta padrão com a voz solene e baixa, como se estivesse recitando uma escritura sagrada. Pobre Kalian, ele pensa que está conquistando uma nação, sem saber que está é uma peregrinação às cegas. E ele é uma formiga operária diligente, percorrendo 10.000 milhas para levar suas presas mais afiadas e seus bens mais preciosos, pouco a pouco, até sua mesa de jantar. Pela propriedade da Federação, pela nossa vida eterna e para que o grande senhor da ganância tenha um banquete, este é um sacrifício necessário. Trouxeram vinho tinto. 7 taças de cristal inclinavam-se ligeiramente no centro da longa mesa, o líquido alquímico dourado fluindo sob a refração do lustre como uma luz solar domesticada. A ganância. As bordas dos copos tilintaram com um som nítido e agradável. E na parte mais profunda da cidade, por trás de inúmeros canos e camadas de rocha, uma certa existência maciça e faminta soltava um som quase inaudível de deglutição. Começou a tocar música. Movimentos clássicos suaves e elegantes percorriam a sala de reuniões, mascarando aquele ruído leve e insignificante de instantes atrás.
Facas e garfos caíram, cortando a vitela. A carne estava macia e o suco que escorria tinha uma tonalidade avermelhada. A conversa naturalmente se voltou para o futuro. Eles começaram a discutir como redistribuir as áreas de mineração e as rotas de navegação do Império após a morte de Kalian. Quais propriedades nobres seriam adequadas para aquisição e quais populações poderiam servir como novas cotas de mão de obra. Naquele instante, sem qualquer aviso prévio. Zumbido. Na parede sul, toda a fileira de telas de cristal emitia simultaneamente um zumbido penetrante de baixa frequência. A música foi imediatamente silenciada. Os movimentos dos diretores congelaram no ar. As curvas verdes que fluíam de forma constante desapareceram completamente em um segundo. Em seu lugar, havia um carmesim que fazia o coração palpitar. Aquela erupção vermelha não foi um foco isolado, mas se espalhou como uma praga. Partindo do mar do Sudeste, começou a engolir o bloco do Sacro Império do Oriente. Então, a uma velocidade visível a olho nu, tingiu de vermelho todos os nós comerciais, marcadores de áreas de mineração e coordenadas de rotas de transporte no Sudeste. A porta da sala de reuniões então deslizou e se abriu. O diretor executivo de inteligência da Federação praticamente entrou tropeçando. Ele havia perdido um sapato, seu cabelo estava despenteado e seu uniforme, geralmente impecável, estava completamente encharcado de suor. Parado na porta, ele respirou fundo 2 vezes ofegante. Diretores, o Oriente, entrou em colapso. Luís Calvino completou a ocupação total do Sacro Império Romano Germânico e do Estado da Igreja da Flor da Pena Dourada. Silêncio absoluto. O ar parecia ter sido sugado por um aspirador. Lady Isabela levantou-se abruptamente, pressionando as mãos com força sobre a mesa. Como pôde ser tão rápido? Sua voz perdeu a compostura habitual. Faz apenas alguns meses que ele foi para o sul. Inicialmente estimávamos que sua guerra com o Império do Oriente duraria pelo menos 2 ou 3 anos, mas agora... Seu olhar percorreu a área que havia sido completamente tingida de vermelho, e sua garganta se apertou. Ele não apenas venceu, como também destruiu aquela ilha divina. O diretor Vulcan, da Guilda de Armas e Metalurgia, inclinou-se bruscamente para a frente. O olho protético mecânico implantado em sua órbita movendo-se freneticamente para dentro e para fora. Impossível. Conheço muito bem a frota do Estado da Igreja. Até mesmo a Marinha da Federação evita o sistema de defesa deles. E ainda tem a barreira daquela ilha. Ele olhou para cima, seu olho protético piscando com uma luz vermelha perigosa. Você está dizendo que ele arrasou a ilha inteira em 3 dias? Mesmo se concentrássemos todos os nossos canhões de explosão mágica para bombardeá-la, levaria 1 ano. Ele percebeu subitamente um fato. As defesas da cidade, das quais a Federação tanto se orgulhava, poderiam não passar de vidro frágil aos olhos do oponente. O diretor Gorgon, da Guilda da Espinha Negra, parou subitamente de mastigar e olhou para a carne em seu prato, ficando pálido como um fantasma. No segundo seguinte, ele se curvou abruptamente e vomitou todos os ingredientes caros que acabará de comer no tapete. E ele anexou o Império do Oriente. Sua voz carregava um terror inconfundível. Há dezenas de milhões de pessoas lá. Como ele está conseguindo digeri-las? Assim que terminar, com certeza seguirá para o oeste. A pessoa mais calma presente era, na verdade, o orador Clement da Guilda Brilho Radiante. Ele fechou os olhos, reconstruindo rapidamente o mapa do leste em sua mente. As nações outrora fragmentadas e caóticas que podiam ser desmanteladas pelo capital, desapareceram, substituídas por uma única e reluzente faixa carmesim. Todos. Ele finalmente falou com um tom arrepiante. Cometemos um erro fatal. Sempre pensamos que ele era uma entidade que poderia ser valorizada. Mas agora parece que, assim que ele terminar de digerir o Oriente, seu próximo alvo inevitavelmente seremos nós. No centro da mesa de areia mecânica, a seta vermelha que representava Kalian estava completamente coberta por uma sombra mais profunda. Aquela sombra surgiu do mar oriental como uma boca gigante aberta, devorando tudo no mapa. Lady Isabela recostou-se na cadeira com a voz trêmula. Então, o que fazemos? Damos-lhe dinheiro? Nomeamos no orador honorário? O diretor Vulcan bateu com o punho na mesa. Vocês ainda não viram? Ele quer tudo. O orador Clement ergueu os olhos, seu olho protético alquímico iluminando-se nas sombras e emitindo um brilho frio. Já que não podemos negociar, só nos resta destruir. Ele fez uma pausa. Despertem o nosso Deus imediatamente. Independentemente de as 20 legiões de Kalian serem suficientes para ele devorar, estabeleça primeiro esta linha de defesa. Essa era a última carta na manga deles e a única opção. Conforme a ofensiva do exército imperial se aproximava da área central da Federação Esmeralda, ela demonstrou, pela primeira vez, uma evidente lentidão. Na principal estrada frontal, a Federação parece ter mudado suas táticas da noite para o dia. Todos os canhões pesados que ainda podiam operar estavam empilhados ao longo daquela única passagem, camada sobre camada, como uma alta muralha forjada em aço e fogo. Os canhões nunca paravam de disparar, dia e noite, seu poder de fogo proporcionando cobertura constante. Qualquer avanço hesitante resultaria imediatamente em baixas em massa. Isso não era defesa, era um matadouro, obrigando as pessoas a passar por ele em condições de extrema dificuldade. Na reunião militar, o mapa era repetidamente aberto e fechado, mas a atmosfera ficava cada vez mais tensa. O Duque Remon foi o primeiro a falar com um tom cauteloso e até mesmo demonstrando certo cansaço, como se realmente se preocupasse com a segurança do exército imperial. Vossa Alteza, a defesa frontal está muito densa, disse ele. As linhas de suprimento foram levadas ao limite. Continuar o ataque só desperdiçará nossas elites em vão. Seria melhor recuar temporariamente, reorganizar nossas forças e aguardar reforços e um novo lote de suprimentos da retaguarda antes de fazer novos planos. Assim que terminou de falar, o rosto de Kalian escureceu. Recuar? A própria palavra parecia negar todas as suas vitórias dos últimos meses. Recuar? Kalian repetiu friamente, com o olhar afiado como uma lâmina. Luís está anexando o Império ao sul.
Se eu der um passo para trás agora, estarei me entregando a ele. Ele bateu com a palma da mão na mesa. Temos que atacar. Um silêncio se abateu sobre a sala de reuniões. Quando a disputa chegou a um impasse, os cavaleiros do lado de fora trouxeram um prêmio inesperado, um desertor de alta patente da Federação que havia sido capturado. O homem estava coberto de poeira e mentalmente abalado, como se estivesse completamente exausto. Entre seus pertences, foi encontrado um rolo de plantas antigas amareladas. Era o mapa dos túneis abandonados na área de mineração da Federação. No instante em que as plantas foram abertas, os olhos de Kalian brilharam. Era uma rota denominada Túnel da Mina do Veio de Cristal Antigo, escavada há 100 anos e abandonada há muito tempo devido ao terreno complexo, aos gases tóxicos residuais e ao esgotamento dos veios de minério. As plantas mostravam que ela contornava os grupos de fortificações frontais, apontando diretamente como uma agulha invisível para o coração da cidade da Rocha de Cristal. Sem defensores, Kalian ordenou imediatamente: enviem os batedores reais para verificar isso imediatamente. O relatório dos batedores chegou muito rapidamente. Vossa Alteza, é verdade. O túnel é acidentado, mas de fato está livre. Não há tropas de guarnição ao longo do caminho, e a maioria dos mecanismos de alerta falhou, restando apenas algumas placas enferrujadas. Tudo estava correndo bem, a um nível quase absurdo. Remon permaneceu ao lado do mapa com a testa franzida, continuando a desempenhar o papel do cauteloso funcionário de carreira. Vossa Alteza, este caminho é muito perigoso, disse ele. Uma vez descoberto, o terreno estreito torna impossível o posicionamento das tropas, e se a rota de fuga for cortada, será aniquilação total. Kalian, no entanto, exibiu um certo ar. Justamente por ser perigoso, o inimigo não espera que eu vá por este caminho. Ele olhou para Remon com um tom de voz claramente irritado. Duque, você envelheceu. Isto é uma guerra relâmpago, não seu tipo de guerra nobre e cautelosa. A implantação final foi concluída rapidamente. Kalian liderou pessoalmente 10.000 de seus cavaleiros de elite para penetrar no túnel da mina e lançar um ataque surpresa à cidade da Rocha de Cristal. Remon lideraria as forças principais e de logística para dar continuidade a uma grande operação de diversão na frente de batalha, atraindo toda a atenção da Federação. No instante em que a ordem foi dada, Remon baixou os olhos, mas seu coração estava frio. Tarde da noite, os 10.000 cavaleiros de ferro começaram seu movimento, como um riacho negro e silencioso que deslizava delicadamente para dentro daquele túnel profundo da mina. De ambos os lados havia íngremes paredes de rocha negra, e o ar estava impregnado com um odor pungente. A marcha foi excepcionalmente tranquila, sem bestas mágicas patrulhando, sem desabamentos, sem armadilhas. Foi tão tranquila que chegou a ser inquietante, mas isso só reforçou a convicção de Kalian de que era um presente do destino. Quando a tênue luz da cidade da Rocha de Cristal finalmente surgiu na noite, no horizonte distante, ele até se permitiu um sorriso. Na hora mais escura antes do amanhecer, a vanguarda irrompeu do túnel estreito. De repente a vista se abriu. Diante deles estendia-se uma vasta planície em forma de bacia, baixa como uma tigela natural. Cidade da Rocha de Cristal ficava na beira da bacia, com as luzes ainda acesas, parecendo completamente indefesa. Quase ao mesmo tempo, vindo da direção do distante campo de batalha frontal, chegou o som de disparos de canhão ensurdecedores. Remon havia iniciado a finta. Kalian sentiu o sangue subir a cabeça. Está vendo? Ele desembainhou sua espada longa e apontou para a cidade à frente. Essa é a nossa recompensa. Ataquem. Esmaguem-nos. Que o ouro da Federação abra caminho para o renascimento do Império. A buzina soou. 10.000 cavaleiros, munidos de seu desejo de vitória, desceram das alturas. Como uma avalanche de lama negra descontrolada, eles invadiram sem hesitação aquele prato de jantar já preparado. Capítulo 469. A escuridão antes do amanhecer ainda não havia se dissipado. A bacia era como uma tigela gigante fechada, aguardando silenciosamente que sua presa caísse dentro dela. 5.000 cavaleiros pesados, totalmente armados, desceram a encosta em meio aos rugidos de Kalian. Era uma torrente de poder que não podia ser ignorada. Lanças e espadas longas estavam erguidas como uma floresta de aço avançando. Kalian cavalgava bem na frente, com sua capa esvoaçando atrás dele. Ele podia sentir o sangue pulsando em seus ouvidos, seu peito repleto de uma excitação quase sufocante. Cidade da Rocha de Cristal estava logo à frente. Se eles conseguissem romper as linhas inimigas, o coração da Federação pararia de bater esta manhã. Acelerem! Sua ordem foi abafada pelos gritos de guerra. Pelo Império. 5.000 cavaleiros rugiram em uníssono, suas vozes ecoando repetidamente dentro da bacia, como se quisessem rasgar o céu noturno. No entanto, quando as tropas correram para o ponto mais baixo da bacia, nada do que haviam previsto apareceu. Não houve chuva de flechas, nem explosões, nem brilho mágico, nem emboscada surgindo das sombras. Não havia sequer vento. Era como se o mundo tivesse sido silenciado. Apenas a respiração pesada dos cavalos de guerra permanecia, soando excepcionalmente áspera na bacia vazia. Naquele instante, ele pressentiu que algo estava errado. Kalian ergueu a mão, prestes a ordenar que a formação se reagrupasse. De repente, a sensação sob os cascos dos cavalos mudou. O solo rochoso, que há pouco era duro, frio e claramente vibrava. Em poucas respirações, tornou-se mole e viscoso, exalando um calor abrasador e antinatural. Seu cavalo de guerra relinchou violentamente, um som de medo instintivo primordial. A primeira fila de cavaleiros começou a diminuir a velocidade, seguida pela segunda. A respiração dos cavalos tornou-se rápida e caótica. Alguns começaram a girar no mesmo lugar, enquanto outros até tentaram recuar, apenas para serem empurrados para frente pelo fluxo de cavaleiros atrás deles. O que está acontecendo? É uma armadilha? A voz de um cavaleiro, repleta de evidente pânico, irrompeu nas fileiras. Vossa Alteza, o chão está se movendo. Isto é um pântano? Kalian olhou para baixo, suas pupilas se contraindo repentinamente.
O solo da bacia não havia desmoronado em um atoleiro. Em vez disso, estava subindo e descendo extremamente devagar. Era como um enorme pedaço de músculo respiratório. Um líquido amarelo-dourado espalhou-se ao longo dos cascos dos cavalos dos cavaleiros, e padrões finos e regulares surgiram na superfície. Aquilo não eram rachaduras, eram mais como escamas que não tinham se aberto completamente, ou veias pulsando sob a pele. Pela primeira vez, um pensamento que lhe causou arrepios passou pela mente de Kalian. Eles não haviam se atirado em uma bacia, estavam pisando em algo. Tum tum tum. Um rugido surdo, quase impossível de distinguir apenas pelo ouvido, vinha da parte mais profunda da terra. As pupilas de Kalian se contraíram violentamente. Ele não sentiu nenhuma flutuação de magia ou explosões de energia de batalha. Não havia nada, mas todo o metal ficou mais pesado. Não apenas um pouco, mas como se arrastado por pesos invisíveis. A força gravitacional sobre o aço multiplicou-se dezenas de vezes num instante. Os cavaleiros nem sequer tiveram tempo de entender o que estava acontecendo. No mesmo instante, as patas dianteiras de 5.000 cavalos de guerra blindados emitiram estalos densos e nítidos. Estalo, estalo, estalo. Era o som de ossos sendo esmagados à força quando não conseguiam mais suportar o peso. A formação carregada se desintegrou instantaneamente. Como se pressionados por uma palma gigante invisível que caía do céu, os cavaleiros foram empurrados para o chão em uníssono. A pesada armadura de aço se chocou contra o solo liquefeito, espalhando um líquido escaldante amarelo-dourado. Um cavaleiro quase foi derrubado, seus joelhos batendo com força no chão, fazendo com que sua visão ficasse turva devido ao choque. Ele se apoiou na espada, tentando ficar de pé, apenas para descobrir que a arma que o acompanhará por anos agora estava pesada como um prego, prendendo seu braço firmemente ao chão. Ali, o aço havia se tornado um instrumento de tortura. As armaduras de placas, originalmente destinadas à proteção, transformaram-se em caixões de ferro pesando milhares de quilos. Os cavaleiros se debatiam desesperadamente, tentando desabotoar as fivelas e se livrar de seus equipamentos, mas seus movimentos eram desprovidos de qualquer significado. Seguiu-se uma mudança ainda mais aterradora. A temperatura daquele líquido dourado estava subindo rapidamente. O metal é o melhor condutor. O calor se propagou pela armadura, queimando impiedosamente a carne e o sangue. Os cavaleiros soltaram gritos agudos de agonia. A pele crepitava sob as placas de ferro, os músculos se contraíam em espasmos, os nervos eram queimados e a consciência era dilacerada pela dor intensa. Eu não consigo tirar isso. A armadura está presa firmemente. A pele está fundida ao ferro. Gritos desesperados se sucederam, logo se fundindo em um único coro. O grito de guerra pelo Império que havia abalado o vale minutos antes, desapareceu completamente naquele instante. Em seu lugar, ouviam-se os lamentos simultâneos de 5.000 pessoas sendo soldadas ao local por aço. O som reverberava para frente e para trás dentro da estrutura estreita e curva da bacia, sem saída nem fim. A bacia começou a vibrar. No início, era apenas um tremor minúsculo, como a terra se revirando enquanto dorme. Então, a vibração rapidamente se tornou clara e intensa, carregando um ritmo incompreensível. Como se alguma coisa gigantesca estivesse lentamente estendendo seus membros sob a terra. Kalian ergueu os olhos. Viu os contornos ondulados que circundavam a bacia, que à noite se assemelhavam a cadeias de montanhas negras começando a mudar. Terra, cascalho e grandes placas de rocha deslizaram das superfícies da montanha como se tivessem perdido a aderência, caindo na lama dourada e agitada abaixo com baques curtos e surdos. À medida que a camada externa se desprendia, o que era revelado por baixo já não era rocha. Era uma estrutura inteira completamente preta, lisa e reluzente com uma luz fria refletida do ouro derretido. Composta por uma substância semelhante à obsidiana, espessa e afiada, as peças se encaixavam para formar uma estrutura maciça que desafiava a lógica comum. O ouro derretido fluía entre essas estruturas esqueléticas como vasos sanguíneos, transportando uma fonte de luz brilhante para cada articulação. Toda a bacia se iluminou instantaneamente. Naquele instante, Kalian finalmente compreendeu que aquilo nunca fora terreno. Era um corpo encolhido. À medida que o corpo supergigante se esticava, o ar era comprimido à força, liberando estrondos únicos de baixa frequência. As bordas da bacia começaram a se mover. As cristas originais eram, na verdade, seus membros enrolados. Então, uma cabeça tão enorme que fazia com que se perdesse completamente a noção de distância, olhou para baixo do céu noturno. A cabeça era uma estrutura com várias faces composta por inúmeras facetas de diamante lapidadas com precisão, cada ângulo refletindo a luz do ouro fundido. Ele olhou para os 5.000 cavaleiros pesados que se debatiam e se derretiam no líquido dourado no centro da bacia, sem demonstrar nem raiva nem desprezo. Era como se um ser humano estivesse olhando para a comida que havia caído em uma tigela. Nesse instante, a sanidade de Kalian se esvaiu completamente. Ele viu bandeiras familiares sendo derretidas, viu seus guardas pessoais golpeando freneticamente suas armaduras, mas sem conseguir escapar. Viu os generais que outrora haviam lutado ao seu lado sendo selados, pouco a pouco, pelo próprio aço do qual se orgulhavam. Chega! Ele rugiu com a garganta em prantos. Graças à alta proporção de metais preciosos em sua armadura cerimonial real e ao seu próprio e poderoso ki de batalha, ele mal conseguiu se libertar daquela força gravitacional terrível direcionada ao ferro. Ele não escolheu fugir. Ele se virou e olhou para trás. Na área que não havia sido completamente submersa, quase 1.000 cavaleiros extraordinários que também haviam se libertado estavam de pé com dificuldade.
Suas armaduras brilhavam em vermelho devido ao calor, sua energia de batalha emanava quase descontroladamente. Alguns tinham mantos em chamas e outros tinham montarias que desabavam em gritos de tristeza. Essa foi a última cartada do Império. Calian ergueu sua espada, que ainda não havia quebrado, bem acima da cabeça. Aqueles que ainda conseguem se mover, disse ele com a voz rouca, mas excepcionalmente clara, avancem comigo. Não houve grandes discursos, nem slogans como Viva o Império, apenas uma ordem cruel. Centenas de cavaleiros extraordinários olharam para cima. Eles viram aquela cabeça de diamante bloqueando as estrelas, viram aquele corpo aterrador que se estendia pela terra e viram seus camaradas sendo derretidos vivos no centro da bacia. O medo ainda existia, mas foi superado por uma determinação que nasceu da ausência de uma rota de fuga. Eles ergueram suas armas simultaneamente, e sua energia de batalha restante foi completamente despertada naquele instante. Centenas de figuras partem de uma só vez da beira do Mar Dourado e agitado de cadáveres, lançando um ataque final em direção àquela existência supergigantesca. Matar, Calian avançou na linha de frente, pisando em aço e carne derretidos. Seu ki de batalha queimava ao limite, sua força vital se esvaindo a cada respiração. Ele desembainhou sua espada, a preciosa lâmina que o acompanhará durante anos de guerra, com o brasão do poder e da glória imperial gravado em sua ponta. Ele espremiu cada gota de energia vital que ainda conseguia mobilizar. Suas veias saltaram, e sua energia vital ardeu incontrolavelmente enquanto uma luz carmesim explodia ao seu redor. Este foi o golpe mais forte de sua vida. Monstro! Sua voz soava excepcionalmente fraca na vasta bacia, mas carregava o heroísmo trágico de alguém encarando a morte. A extraordinária energia de batalha transformou-se num golpe condensado ao máximo, rasgando o ar e atingindo ferozmente a base daquela montanha. Acertou. No momento em que a lâmina fez contato com a estrutura da perna composta de diamante de alta pureza, Jin, um som nítido e suave ecoou. Aquele golpe de energia de batalha, poderoso o suficiente para cortar rocha, foi completamente neutralizado no momento do contato, não deixando sequer uma leve marca branca. A força contrária percorreu o trajeto da lâmina. Calian sentiu os braços ficarem dormentes e o braço que fora decepado latejava com uma dor intensa. No segundo seguinte, a preciosa espada que o acompanhará por anos se estilhaçou centímetro por centímetro, começando pela ponta. Os fragmentos caíram no ouro derretido e foram instantaneamente engolidos. Ele ficou ali parado com apenas o cabo quebrado na mão. A criatura nem sequer baixou a cabeça por causa disso, simplesmente continuou seu movimento de se levantar. Em seguida, a cabeça de diamante inclinou-se ligeiramente para a frente. Uma fenda irregular se abriu entre as facetas do cristal. No interior da fenda, a escuridão começou a girar e uma distorção visível se formou no ar. Uma vibração fraca emanava de dentro dele, como se bilhões de pedaços de metal estivessem sendo arrastados simultaneamente em direção ao mesmo centro. No centro da bacia, aqueles cavaleiros que já não conseguiam se mover, a carne fundida à armadura, as armas quebradas e os bardos a cavalo foram arrancados à força do ouro derretido por uma força irresistível. Alguns se debatiam freneticamente no ar, tentando em vão desfazer as fivelas das armaduras que há muito haviam se fundido à sua carne. Alguns soltaram gritos dissonantes no momento de ausência de gravidade, chamando por suas mães, esposas ou ordens militares que não podiam mais ser ouvidas. Outros se agarravam firmemente aos cadáveres de seus camaradas, como se, ao não soltá-los, pudessem cair juntos no chão. Toda a legião parecia ter sido desmantelada em pedaços, ou talvez esmagada em escória, transformando-se em uma tempestade negra que tombava e colidia no ar antes de ser arrastada para aquela boca gigante que se abria lentamente. Calian permaneceu imóvel no mesmo lugar. Ele assistiu impotente enquanto sua legião era varrida camada por camada. Viu os estandartes queimando no ar e viu as figuras dos cavaleiros extraordinários lutarem por um instante na borda do vórtice antes de desaparecerem completamente. Por fim, seu próprio corpo repentinamente pareceu leve. Ele perdeu a sensação do chão sob seus pés e foi arrastado para o ar por aquela força irresistível. No momento de ausência de gravidade, ele viu apenas um mar de lava dourada e agitada abaixo, sem nenhum soldado vivo. No último instante antes de o último príncipe ser sugado por aquela boca de diamante, apenas um pensamento lhe passou pela mente. Este mundo acabou. Crunch, crunch, crunch. O som da estrutura diamantada rangendo através de aço, osso e carne ecoou no céu noturno. O vento noturno soprava lá de cima, carregando poeira mineral e o cheiro sangrento de metal queimado. O terraço pairava acima da parede externa de obsidiana, com um abismo sem fundo abaixo. A bacia distante, no entanto, era iluminada como dia por uma luz dourada e sobrenatural. Duque Remon segurava com as duas mãos o potente telescópio de alquimia montado no corrimão. Ele viu Calian parado no fluxo dourado e incandescente, viu a espada que simbolizava o poder imperial se estilhaçar no instante em que foi brandida. Ele viu 5.000 cavaleiros imperiais como pó de ferro varrido, arrastados com suas armaduras para aquela boca abissal de diamante. Cada deglutição era acompanhada pelo som de metal rangendo e ossos quebrando. As veias no dorso das mãos de Remon saltaram, quase esmagando o corpo do telescópio. Seu estômago embrulhava e um gosto amargo subia à sua garganta, mas ele o reprimiu firmemente. O que é que foi isso? Uma criatura? Uma construção alquímica? Ou um deus criado por mãos humanas? Ele certa vez pensou que os jovens de sangue de dragão escondidos em seu quarto secreto eram as cartas na manga suficientes para influenciar os rumos do mundo. Mas agora, antes daquela existência que usava montanhas como corpo e exércitos como lanches,
Todos os seus cálculos pareciam uma torre de blocos de madeira construída por uma criança. Uma única e suave respiração seria suficiente para fazer tudo desmoronar. Não posso demonstrar fraqueza, Remon se obrigou a pensar. Ele pegou sua taça de vinho tinto, usando o movimento de inclinar a cabeça para trás para disfarçar a contração incontrolável dos cantos da boca. O copo de cristal emitiu um leve som entre seus dedos, uma rachadura quase invisível já havia aparecido em sua parede. O conselheiro da federação, ao lado dele, girava suavemente a taça de vinho, sem nunca desviar o olhar da luz dourada ao longe, como se estivesse admirando um grandioso espetáculo de fogos de artifício. Duque, você parece muito surpreso? A voz do conselheiro era suave e casual. Você acha que nossa arma suprema é um pouco agitada demais? Remon não respondeu imediatamente. O vereador deu 2 passos à frente, apoiando-se no parapeito, com um tom de voz quase devoto. Por favor, não me interpretem mal, não se trata de uma arma. É a pedra angular da Federação Esmeralda, a divindade guardiã que veneramos há 300 anos. Ao longo desses 300 anos, enviamos as pedras mágicas mais puras e os metais mais caros para sua boca, lote após lote. O conselheiro ergueu levemente o copo em direção à sombra gigante que lentamente erguia a cabeça à distância. Hoje, para saudar os convidados de longe, ela finalmente despertou. Ele virou a cabeça para olhar para Remon, com um sorriso ainda gentil. Neste mundo, ninguém pode impedir um deus desperto de se alimentar, nem o aço do império, nem aquele Louis Calvino que surge no sul. Um arrepio percorreu a espinha de Remon. Ele pousou a taça de vinho, enxugou elegantemente o suor frio da testa com um lenço e respirou fundo para deixar o tremor no peito se acalmar aos poucos. Quando ergueu os olhos novamente, sua expressão havia voltado a ser calma enquanto avaliava. Verdadeiramente impressionante. A alquimia da Federação faz jus à sua reputação. Aquele tolo do Calia mereceu morrer. Ele levou consigo apenas a vanguarda, as principais legiões do Império, o sistema de logística e as províncias controladas pela minha família Remon permanecem intactos. Remon ajeitou a gravata borboleta, endireitou as costas e assumiu a postura de um duque. Não serei como ele me oferecendo de bandeja. Sei avaliar a situação. Estou disposto a trazer as legiões imperiais restantes e toda a inteligência sobre o sistema de defesa imperial para se juntarem completamente à Federação Esmeralda. Em troca, espero garantir um lugar para minha família na nova ordem da Federação. O conselheiro o encarou por alguns segundos com um olhar semelhante ao de alguém que avalia um bem prestes a ser inventariado. Então ele assentiu levemente, uma escolha sábia. Ele estalou os dedos. Um garçom apareceu silenciosamente, trazendo 2 taças de vinho da cor de sangue. Então está fechado, vereador Remon. O vereador ergueu seu copo em um brinde. Remon pegou a taça. Mesmo tentando ao máximo controlar o movimento, o vinho ainda tremia levemente dentro dela. A partir daquele momento, ele deixou de ser um duque do Império e se tornou um cão pastor da Federação aos pés daquele monstro. Capítulo 470. Nas profundezas do palácio subterrâneo, o ar havia se solidificado a ponto de ficar quase pesado. Uma poça de sangue com 100 metros de diâmetro jazia no âmago do subterrâneo, sua superfície cintilando com um brilho doentio, porém divino, de cor dourada escura. Ao redor da poça de sangue, exatamente 5.000 figuras robustas ajoelhavam-se sobre um joelho. Eles outrora pertenceram às 3 forças centrais e mais intocáveis do Império, a primeira legião da capital imperial, a Legião Sangue de Dragão, que simbolizava a alma do Império, e a guarda imperial pessoal do Imperador. Mas naquele momento, elas já não possuíam silhuetas humanas completas. As armaduras pesadas já não ofereciam proteção. A pele exposta apresentava uma coloração cinza escura áspera, coberta por escamas sinistras, sob as quais veias vermelho escuras pulsavam fracamente, como magma rastejando lentamente sob uma crosta em resfriamento. Articulações ósseas anormais se projetavam de seus pescoços e costas, algumas já tendo rompido a pele para se tornarem raízes esqueléticas de asas que ainda não haviam se desdobrado completamente. Alguns desenvolveram asas esfarrapadas, enquanto os braços de outros sofreram mutações e se transformaram em garras escamosas. Sem exceção, todos mantinham a mesma postura, ajoelhados em silêncio e imóveis. Eram como 5.000 estátuas de pedra vivas. Nesse inferno não humano, Lindsay parecia completamente deslocado. Ele ainda vestia aquele uniforme preto e branco de chefe de assuntos internos, impecavelmente alinhado com a bainha imaculada, enquanto permanecia à beira da poça de sangue e olhava calmamente para o relógio de bolso em sua mão. O ponteiro dos segundos fez um leve tic-tac e com aquele clique quase inaudível, o ar de todo o palácio subterrâneo pareceu ser subitamente comprimido por uma mão invisível. No centro da poça de sangue, o líquido escuro dourado, que antes se movia lentamente, estagnou repentinamente. No instante seguinte, ondulações explodiram. Ondas de cor dourada escura irrompiam para fora, batendo com força na borda da piscina de sangue e espalhando ondas de vários metros de altura. A isso se seguiu um baque surdo e enorme. Tum tum tum. Cada pulsação era transmitida à superfície através das correntes de energia mágica. Então a água com sangue começou a recuar, abrindo lentamente um espaço do centro da piscina para fora. Uma criatura gigantesca estava emergindo de dentro. A primeira coisa a aparecer foi a parte posterior, uma espinha dorsal que se estendia por dezenas de metros. Cada segmento ósseo coberto por escamas brilhantes de cor dourada escura, com uma luz carmesim fluindo lentamente em seu interior como magma que não havia esfriado completamente. Em seguida vieram os membros, o torso, os ossos das asas se desdobrando. Uma besta gigante com quase 100 metros de comprimento ergueu-se lentamente.
Não se tratava de um daqueles pseudodragões alquímicos inchados e feios da Federação, mas sim de uma forma ancestral no verdadeiro sentido da palavra. Suas linhas eram simples, porém repletas de poder, sua estrutura tão rigorosa que chegava a ser cruel. Cada músculo e cada osso pareciam ter nascido para a destruição. Nesse instante, os 5.000 guardas meio-dragões inclinaram a cabeça simultaneamente. A enorme cabeça de dragão baixou lentamente, suas pupilas finalmente focando na figura pequena, porém ereta, à beira da poça de sangue. Lindsay não recuou, fechou o relógio de bolso e ergueu os olhos para encarar calmamente aqueles olhos penetrantes como os de um dragão. Lindsay, a voz da besta era profunda e lenta, como se estivesse se readaptando a este mundo. Agora lá fora, como está? Lindsay guardou seu relógio de bolso, deu um passo à frente e fez uma reverência perfeita. Seus movimentos eram meticulosos, como se estivesse relatando um balanço anual cuidadosamente elaborado, em vez de anunciar a morte de um império. Vossa Majestade, a era mudou, e o império existe apenas no nome. Ele ergueu os olhos, não encontrando as pupilas de dragão que ardiam com uma luz dourada escura, mas fixando o olhar em um ponto no vazio, como se estivesse recitando fatos comprovados. O segundo príncipe Kalian pereceu na batalha final contra a Federação Esmeralda. As 20 legiões que ele liderava foram completamente aniquiladas. Sua morte foi confirmada. Além disso, o quinto príncipe Lampardo foi pessoalmente executado pelo poder emergente no norte, Louis Calvino. Ele fez uma pausa por um instante, como se estivesse dando tempo para a outra parte assimilar a informação. Em outras palavras, acrescentou Lindsay suavemente, todos os seus descendentes pereceram. E o império que você criou pessoalmente, agora está repleto de cicatrizes e existe apenas no nome. As pupilas do dragão, de um dourado escuro, contraíram-se ligeiramente. Então, um resmungo cheio de desdém e irritação irrompeu das narinas do imperador dragão. Faíscas carmesins explodindo no ar e deixando marcas manchadas nas paredes rochosas próximas. Lixo. A enorme cabeça de dragão baixou lentamente, sua sombra envolvendo completamente Lindsay. Naquelas pupilas douradas e verticais, não havia nenhum traço de tristeza pelo fim de sua linhagem, apenas um cansaço como se estivesse olhando para a carne em decomposição. Este imperador esteve ausente por menos de 10 anos, e minha linhagem imperfeita não conseguiu nem manter a casa? Soltou uma risada fria quase inaudível. É claro que se o império acabou, acabou. Aquilo era apenas um degrau no qual este imperador ocasionalmente descansava em seu caminho para a eternidade. Ela contemplava todo o palácio subterrâneo, sua voz repleta de uma negação de toda a prosperidade mundana. Neste mundo, além desse único poder supremo, toda a ordem, civilização e glória são meras ilusões. No instante em que as palavras foram proferidas, o imperador dragão desdobrou suas asas que obscureceram o céu. Um rugido veio do teto quando a rocha pesada começou a ceder sob o peso dessa grande força, rachaduras densas surgindo à medida que o vento frio entrava pelas frestas. Não importa. Este imperador retorna esta noite para fazer com que as formigas de todo este continente entendam que suas supostas buscas de uma vida inteira são mais frágeis que papel, diante de um verdadeiro dragão. Diante dessa declaração devastadora, Lindsay permaneceu de pé, ereto. Ele não se ajoelhou como 5.000 guardas meio-dragão, nem tremeu sob o poder do dragão. Naquele rosto habitualmente calmo, uma curva significativa surgiu de fato. Como desejar, Vossa Majestade, disse Lindsay com a voz ainda contida. Os 5.000 guardas de sangue de dragão anseiam por sangue há muito tempo. Seu triunfo será o fim deste mundo. O velho imperador ergueu a cabeça de seu dragão. No instante seguinte, um rugido de dragão que atravessou as nuvens e rompeu das profundezas do palácio subterrâneo. O som chegou à superfície, e todas as criaturas mágicas simultaneamente se prostraram no chão, tremendo. Um arrepio vindo do topo da cadeia alimentar. Era como se algo ancestral finalmente tivesse despertado de um longo sono. O espetáculo paralelo dos mortais. Nas consequências do rugido do dragão, o sussurro final ecoou. Termina aqui. Província do Sudeste, Castelo de Calvino. A luz do sol atravessava os antigos vitrais, projetando sombras irregulares no chão de pedra. Louis acordou lentamente na cama larga. A província Sudeste acabará de ser pacificada, e uma nova ordem ainda estava sendo estabelecida. Ele estava atualmente confinado neste castelo, que simbolizava o poder da antiga família Calvin, aguardando o próximo movimento no jogo de xadrez. Emily já estava a caminho, e naquele momento, Louis era o único verdadeiro senhor do castelo Calvin. O sol brilhava forte lá fora, e até as bandeiras no pátio tremulavam na brisa, como se o mundo tivesse retornado à paz. Mas, de repente, um frio inoportuno surgiu no peito de Louis. Sem hesitar, ele ergueu a mão, e uma tela de luz azul pálida se desdobrou silenciosamente diante de suas retinas. Atualização do sistema de inteligência diária concluída. O pseudo-dragão da Federação Esmeralda Mamon terminou de se alimentar na bacia da rocha de cristal. 10.000 cavaleiros sob o comando de Kalian foram engolidos inteiros. Foi confirmado que ele possui um campo de atração metálica de alta intensidade com um raio de aproximadamente 500 metros. A respiração de Louis falhou por um instante. 10.000 cavaleiros não foram derrotados, mas sim devorados. Essa questão já não se restringia ao contexto da guerra. Louis sentou-se lentamente, encostando-se na cabeceira da cama, com o olhar fixo naquela fria linha de texto. O núcleo da Legião da Maré Vermelha era aço e vapor. Tanques, artilharia, trens blindados, equipamentos pesados de engenharia. Todo esse sistema foi construído com base em uma dependência absoluta do metal. Se aquele pseudo-dragão chamado Mamon realmente pudesse puxar à força todo o metal num raio de 500 metros, então, diante dele, as unidades pesadas da Maré Vermelha não seriam mais um exército, mas uma pilha de petiscos que voariam avidamente direto para a boca do dragão. Um inimigo natural que ataca especificamente a civilização industrial, concluiu Louis em seu íntimo.
Era problemático, e do tipo de problema que precisava ser resolvido. Mas ele não deixou seus pensamentos se demorarem muito nesse ponto, forçando-se em vez disso a continuar lendo. A segunda informação surgiu. 2. O antigo imperador que estava desaparecido há 10 anos, Ernest August, despertou em um antigo túmulo nos arredores da capital imperial. Confirma-se que ele absorveu sangue de essência de dragão de alta pureza, alcançou o nirvana e se tornou um verdadeiro dragão. Dessa vez, a testa de Louis franziu-se visivelmente. Quando outras pessoas mencionavam dragões, o que lhes vinha à mente provavelmente eram apenas lendas, poemas ou silhuetas exageradas em murais. Mas Louis era diferente. Através daqueles fragmentos de memórias que não pertenciam àquela época, ele sabia muito bem o que aquilo significava. Era um desastre natural ambulante. Um verdadeiro dragão em todos os sentidos, possuindo uma estrutura completa de sabedoria e poder, era suficiente para remodelar sozinho o panorama do poder mundial. Louis se acalmou rapidamente e começou a fazer uma dedução geopolítica. O local mais próximo da capital imperial não era a Rocha Cinzenta, o Sudeste ou o Norte, mas sim a Federação Esmeralda. Um estômago ganancioso e um tirano arrogante. Louis fez uma avaliação calma em seu coração. Se esses dois realmente se enfrentassem primeiro, o melhor seria que lutassem até uma derrota mútua. Ele não pôde deixar de zombar de si mesmo interiormente. Será que isso é uma recuperação espiritual? Porque os monstros estão começando a despertar um a um. Mesmo assim, ele não estava nem um pouco relaxado. A crise não surgiu em um único ponto, mas emergiu como um sistema. O tempo que lhe foi dado para se desenvolver havia acabado. Ele continuou olhando para baixo, e o terceiro fragmento de inteligência permaneceu silenciosamente suspenso na parte inferior da interface. 3. O Mago Supremo chegará ao castelo de Calvin em 24 horas para guiar Louis até a Floresta dos Magos e concluir a cerimônia de herança da mana primordial. O olhar de Louis demorou-se nessa linha de texto por ainda mais tempo. Finalmente uma notícia que não foi tão ruim. Ele fechou os olhos lentamente e os abriu rapidamente de novo. As duas primeiras informações ilustraram claramente um fato. Com o nível atual de tecnologia e armamento da Maré Vermelha, eles podem não ser necessariamente capazes de enfrentar esses dois níveis de existência de frente. Se era o pseudo-dragão devorador de aço ou o verdadeiro imperador dragão que havia alcançado o Nirvana, ele precisava de um nível de poder mais elevado, e a Floresta dos Magos era muito provavelmente o caminho para ele se completar, seja pela reação de ressonância do coração primordial ou pela inteligência de longo prazo do sistema sobre a Floresta dos Magos. Tratava-se de uma facção que tendia a boa ordem e tinha uma compatibilidade natural com ele. Os riscos certamente existiam, mas na situação atual já era um risco controlado. Lambert pensava que Louis iria comemorar a vitória gradual da conquista da província Sudeste, mas, no momento em que abriu a porta, foi impedido pela frieza que emanava de Louis. Louis não trocou cumprimentos, nem sequer lhe pediu que se sentasse. Tenho algumas tarefas a tratar. Para todas as legiões na linha de frente, os cavaleiros pesados devem remover imediatamente suas armaduras de placas completas e vestir armaduras de couro de besta mágica reforçadas. Executem isso imediatamente sem demora. Naquele instante, Lambert chegou a pensar que tinha entendido errado. Para um cavaleiro, a armadura de placas era sua segunda vida. Perdê-la significava ficar no diante de uma chuva de flechas, estilhaços e projéteis explosivos. Isso era senso comum, algo que até o recruta mais imprudente entendia. Suas pupilas se contraíram bruscamente, e ele instintivamente quis falar, mas no fim, nenhuma palavra saiu. Porque aos olhos de Louis, não havia o menor sinal de hesitação, e ele não podia estar errado. Louis estendeu um mapa densamente marcado sobre a mesa, e a ponta do seu dedo deslizou lentamente ao longo da fronteira da Federação Esmeralda. Segundo ponto, transportar todas os pó de ferro de baixa pureza e o pó de ferrugem residual dos armazéns. Coordenar com a equipe de alquimia para criar novas armas, depois ensacá-las e distribuí-las ao exército. Lambert finalmente não conseguiu se conter, e sua voz baixou um pouco. Meu senhor, o que essas coisas podem fazer? Isca, disse Louis. Do lado da Federação Esmeralda foi confirmada a presença de um indivíduo anormal. Ele é enorme, então vocês precisam ter cuidado. Além disso, ele atrai metal com força no campo de batalha. A respiração de Lambert falhou subitamente. Armaduras e armas serão arrancadas à força, desde que estejam dentro de um certo alcance, então lembre-se. Louis bateu levemente no mapa. Assim que vibrações anormais ou uma sucção irresistível aparecerem na linha de frente, não tente segurar a formação. Espalhe imediatamente toda a limalha de ferro na direção oposta. O tom de Louis continha um toque de escárnio frio. Não pense que esses pó de ferro são apenas lixo. Eu já ordenei à oficina de alquimia que misturem nelas poeira de tempestade magnética de alta concentração e cristais de colapso direcional. Já que esse monstro gosta de engolir aço, vamos dar a ele uma sobremesa suficiente para queimar seu estômago. Quanto mais rápido ele engolir tudo, mais violenta será a reação alquímica dentro do seu corpo. A equipe de alquimia continua realizando experimentos. Quero transformar essa pilha de limalha de ferro em uma isca letal que a besta gigante não possa recusar. Após as ordens serem dadas, Louis caminhou ao redor da longa mesa para ficar diante de Lambert. Ele estendeu a mão e pressionou a omoplata do outro. A pressão não era forte, mas fez com que Lambert instintivamente tensionasse o corpo. Vou me ausentar por um tempo, disse Louis em voz baixa. Nos próximos dias, você poderá ver coisas que nunca viu na vida. O exército está sob seu comando total, e Gray será o responsável pela coordenação tática. Lembrem-se de uma coisa, não resistam até a morte.
Se ela surgir, reúnam seus homens e recuem para o interior das montanhas, e esperem meu retorno. O peito de Lambert tremeu e ele bateu com força no peito, fazendo a saudação padrão de um cavaleiro. Entendido. Louis assentiu com a cabeça e o deixou sair. Em seguida, as pessoas entravam e saíam do escritório conforme as ordens administrativas eram emitidas como água corrente. Os cidadãos que residiam a 30 quilômetros da fronteira foram migrados ordenadamente para o interior. As oficinas de processamento de metais em grande escala foram todas fechadas e os controles de guerra entraram em vigor imediatamente. Sob a ameaça ao prestígio de Lord Calvino, a comoção foi rapidamente abafada. Todo o sistema administrativo da província sudeste estava entrelaçado numa corda de cânhamo esticada, pronta para ser desmantelada a qualquer momento. Ao cair da noite no terraço do castelo de Calvino, um vento frio varreu a balaustrada de pedra. Louis estava de pé na noite quando Vaio se aproximou apressadamente, informando: meu senhor, o Mago Supremo chegou. No instante seguinte, o ar vibrou ligeiramente. Um velho vestido com vestes de mago surgiu do vazio, Runa circulando lentamente ao seu redor. Ao ver que Louis já estava com as malas prontas para partir, sem sequer alguma bagagem extra, um lampejo de surpresa cruzou claramente seus olhos. As explicações e o trabalho preparatório que ele havia feito ficaram todos presos em sua garganta. Louis não lhe deu chance de falar. Vamos, Vossa Excelência Mago, o tempo não está a nosso favor. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 471. O colapso do Império começou com a disseminação da notícia da morte de Calian em batalha. Inicialmente, a notícia foi sussurrada apenas entre oficiais de alta patente, sendo recebida com incredulidade. Logo em seguida veio uma segunda notícia. O Duque Remon se rendeu à Federação Esmeralda. Desta vez, a ordem dentro dos acampamentos militares se desintegrou em questão de segundos. As linhas defensivas, que mal haviam resistido, pareciam ter tido sua espinha dorsal arrancada. Calian ainda tinha herdeiros, mas continuar a resistir parecia completamente sem sentido. Na terceira noite, a primeira unidade militar inteira abandonou suas posições sem ordens e se rendeu à Federação Esmeralda. Foi como um sinal. Depois disso, a retirada transformou-se numa torrente. Os cavaleiros já não marchavam em formação, mas dispersavam-se aos pares e trios, fugindo por qualquer caminho que se lembrassem, ou simplesmente virando para sudeste. Eles já não se importavam com as fronteiras do Império, apenas com onde ainda havia uma chance de sobreviver. O Império tornou-se uma terra sem senhor. Cidades antes controladas pelo poder irradiante da administração central perderam contato uma após a outra, e a Federação Esmeralda não desperdiçou essa oportunidade. A diretriz do Conselho de Administração era simples: desconsiderar os custos e priorizar a eficiência. As colunas de cerco da Federação avançaram pelas antigas estradas imperiais. Não se tratava de uma formação de marcha de uma legião, mas sim de uma equipe de eliminação composta por uma força mista de alquimistas, contadores e cavaleiros. Pesadas carroças alquímicas avançavam lentamente pelo centro da estrada. Seus vagões reforçados com placas de aço rebitadas e suas laterais gravadas com as marcas de diversas guildas. Quando chegaram à primeira cidade que se recusou a render-se, não houve cerco nem pedido de rendição. Os alquimistas abriram as válvulas seladas das carroças e liberaram o gás venenoso alquímico preparado, carregado pelo vento de terrenos mais altos. A névoa tóxica espalhou-se lentamente pelas ruas, fluindo ao longo da base das paredes, infiltrando-se nas frestas das janelas e nas valas de drenagem. Um cavaleiro de guarda acabará de começar a tocar o sino de alarme. O sino tocou apenas 2 vezes antes de o homem desabar dentro da torre. Nas ruas, um comerciante que empurrava uma carroça meio carregada tentou fugir, mas caiu numa esquina e nunca mais se levantou. Em menos de 15 minutos, restou apenas o gás alquímico se dispersando lentamente no ar da cidade inteira. Os edifícios permaneceram intactos, as portas dos armazéns estavam abertas e as mercadorias nas prateleiras não foram tocadas. Em seguida, a equipe de tomada de controle entrou na cidade. Usando máscaras de filtragem, eles fizeram um inventário dos bens, lacraram as escrituras de propriedade e incorporaram diretamente a cidade, ainda intacta, aos registros da Federação. Caso se deparassem com uma fortaleza que se recusasse a render-se, o método da Federação era ainda mais direto. Dezenas de milhares de refugiados foram conduzidos para a base das muralhas da cidade. Essas pessoas haviam sido previamente injetadas com poções alquímicas instáveis, sua consciência embotada e seus movimentos rígidos. Um jovem refugiado parou ao pé do muro, parecendo recuperar brevemente a lucidez. Olhou para as ameias, os lábios entreabertos, mas nenhum som saiu. No instante seguinte, um estalo de chicote veio de trás. Ele foi empurrado para a frente, sendo empurrado junto com os outros em direção à base do muro. Quando o primeiro corpo colidiu com a parede, as explosões começaram. Carne e pedra espalhadas juntas. Brechas foram abertas à força em um tempo extremamente curto. As defesas da fortaleza não foram rompidas, foram desgastadas. E por trás de tudo isso, Mamon começou a avançar. Seu corpo estendia-se pela planície. Os tremores de seu movimento faziam o chão parecer ser esmagado repetidamente. Ao se aproximarem da primeira fortaleza, os defensores ainda tentavam fechar os portões de aço. No instante seguinte, um grito agudo e estridente rasgou o ar. Os portões maciços deformaram-se sozinhos sob a ação de um poderoso campo magnético. Vigas de aço retorceram-se, quebraram-se, foram arrancadas à força de suas estruturas e arremessadas contra a cidade como projéteis descontrolados. Componentes metálicos das torres foram arrancados e caíram na praça. Durante a calibração, os canhões entraram em pane. Alguns canos foram torcidos à força, outros explodiram no local, com fragmentos voando e derrubando seções inteiras da muralha. Os primeiros a cair não foram aqueles que estavam em cima das muralhas. Eram os cavaleiros trajados com armadura. Naquela região, o metal já não obedecia à vontade
capacidade humana. A armadura se contraiu rapidamente sob a força da gravidade, as articulações travaram, os ossos emitindo sons de tensão insuportável e fratura. Alguns foram imobilizados no chão por suas próprias armaduras antes mesmo de conseguirem desembainhar suas espadas. Espadas longas voaram das mãos, mudando de direção no ar para perfurar o peito de seus donos. O estandarte de Remon permaneceu na vanguarda do exército. Ele liderou as forças da Federação pelas províncias que outrora governara, indicando com maestria estradas, pontos de abastecimento e quais cidades eram mais adequadas para uma tomada direta, e quais poderiam ser consideradas descartáveis. Mamô avançou lentamente atrás deles. As áreas por onde passou não necessitavam mais de tropas para a limpeza. Esse exército liderado por Mamon, guiado por Remon e purificado por gás venenoso alquímico, atravessou o coração do Império a uma velocidade quase irracional. A silhueta da capital imperial já aparecia no horizonte distante. E naquela cidade, não havia mais ninguém que pudesse dar uma ordem verdadeiramente eficaz? Cidade da Rocha de Cristal, suspensa acima da Câmara do Conselho da Suprema Corte. Clemen, presidente da Guilda do Brilho de Esmeralda, ergueu sua taça de vinho, girando-a suavemente com a ponta dos dedos, enquanto seu olhar se fixava na imagem no centro da mesa redonda. A imagem mostrava o corpo colossal de Mamon movendo-se lentamente pela planície. Melhor do que as projeções iniciais, disse Clemen casualmente. Originalmente pensei que digerir a legião de Calian levaria um mês. Agora parece que um dia já está diminuindo a eficiência. Ele disse isso como se estivesse simplesmente comentando sobre um retorno de investimento acima das expectativas. Isabela, presidente da Guilda dos Prateados, não levantou o olhar. Ela estava cortando elegantemente um pequeno pedaço de foie gras com uma faca de prata. O legado deixado por nossos ancestrais foi severamente subestimado por nós. Ela colocou o foie gras na boca, mastigou levemente e continuou. Mas como até Calian se tornou adubo, então aquele território da Maré Vermelha de Luí no norte, na melhor das hipóteses, são apenas rações secas mais difíceis de obter. Seu tom era gentil, mas não deixava margem para dúvidas. Algumas risadas baixas ecoaram ao redor da mesa redonda. Chegaram informações detalhadas da frente de batalha. As linhas do exército imperial estavam sendo eliminadas, seção por seção, sob os pés de Mamon. A primeira fortaleza perdeu seus portões 17 respirações após entrar no campo magnético. Seus canhões principais explodiram na 29ª respiração. A estrutura da muralha se desestabilizou na 34ª. Eles nem sequer conseguiram um único contra-ataque eficaz, comentou um diretor, olhando para a linha do tempo, com um tom visivelmente impaciente. Da entrada no alcance efetivo à completa incapacitação, em média, não levou mais do que meia hora. Ele ergueu o copo como se estivesse confirmando um dado insignificante. O modo de luta do Império é demasiado antiquado. Eles ainda tentam manter as formações, resultando em um prato de exibição requintado. A rendição de Remon foi uma grata surpresa. Talento de gestão de qualidade familiarizado com o sistema antigo, suficientemente pragmático, baixo custo de integração, curto período de retorno do investimento. Mais econômico do que treinar novos funcionários. Então, naturalmente, o assunto passou para o próximo item da pauta. Alguns mencionaram a pressão alimentar, outros mencionaram problemas de segurança, como se todo o Império já estivesse em suas mãos. Migração de mão de obra pouco qualificada. Isabela folheou o livro Razão com tom firme. Com a orientação adequada, é o suficiente para preencher as vagas na mineração pelos próximos 5 a 10 anos. A imagem mudou. A capital imperial parecia antiga e sombria sob o céu noturno, um contraste gritante com a luminosidade da cidade da Rocha de Cristal. Eles começaram a discutir o número crescente de refugiados dentro do Império. Aquele lugar é velho demais. Isabela ergueu os olhos. Custo de manutenção alto, mas seu valor simbólico já se depreciou há muito tempo. Depois que Mamon passar por aqui, assim que as fundações estiverem niveladas, eu mesma apertarei o botão para a demolição direcionada. Clemen retomou a ideia. Demolam o Palácio Imperial, construam um maior centro de negociação de pedras mágicas e futuros do continente no local original. Transformem aquele trono milenar da autoridade imperial em um balcão para os mercadores darem seus lances. Ele fez uma pausa, e seu tom de voz carregava um toque de prazer inconfundível. Precisamos fazer com que os historiadores do futuro entendam. O que pôs fim à família August não foi a espada de algum herói, mas sim uma conta a pagar. Dessa vez as risadas à mesa foram desenfreadas. Por ganância. Para um império que já não tem valor de herança. Taças de cristal foram erguidas, o tilintar nítido ecoou na silenciosa Câmara do Conselho. Finalmente, alguém abriu casualmente um pequeno bolão na mesa. Fichas eram empurradas de um lado para o outro, os números mudando constantemente. A aposta era simples. Quantas horas Luí Calvino conseguia aguentar diante de Mamon? Aos olhos deles, esse senhor com o maior território não era um oponente. Parece que nossa cautela anterior foi um tanto excessiva. A avaliação de Luí também deve ser revista. Continuar a tratá-lo como uma variável só atrasaria o processo. De fato, Clemen assentiu. As muralhas da capital imperial brilhavam pálidas sob o sol poente. Agora, ela havia perdido seu esplendor, restando apenas peso e marcas do tempo. De pé na planície fora da cidade, olhando novamente para aquele muro de pedra que ali permanecia há um milênio, Remon sentiu uma ilusão. Não era tão inexpugnável quanto se imaginava. Era mais como um pedaço de osso ressecado pelo vento que se quebraria com alguns toques. A forma colossal de Mamon estendia-se pela planície, como uma cordilheira inteira erguida do chão. Ao se erguer lentamente, sua espinha dorsal em forma de diamante ascendeu aos céus, bloqueando completamente a luz do sol. A sombra varria as muralhas, as torres imponentes do palácio e a praça há muito destruída. Este foi um confronto de desigualdade absoluta. Nas muralhas, os últimos que ainda conseguiam ficar de pé eram o filho de Calian e um contingente da guarda imperial.
Sua voz estava rouca, mas mesmo assim ele deu a ordem para iniciar o ataque. As flechas das bestas saíam de suas cordas, mas no instante em que voavam, começavam a desviar-se da trajetória. Mamô abriu suas mandíbulas. Não se tratava de uma boca gigante convencional, mas sim de uma cavidade formada por estruturas com várias faces em forma de diamante. A gravidade foi redefinida naquele instante. O metal nas paredes começou a emitir um zumbido baixo. Os mecanismos de bestas de aço foram os primeiros a se desprenderem de seus suportes, arrancados à força das ameias. Em seguida vieram as espadas longas, as lanças e as pesadas armaduras firmemente presas aos corpos. Os defensores morreram antes mesmo de conseguirem gritar. A armadura foi puxada e deformada, as juntas estalando de forma penetrante, a carne esmagada e revolvida dentro do aço. Homens e equipamentos foram arrastados das muralhas, despedaçados em formas indistinguíveis no ar. Limas de ferro negras misturadas com névoa de sangue foram sugadas para dentro daquela boca escancarada. Os portões da capital imperial perderam sua forma em questão de segundos. Os enormes componentes metálicos se amassaram como papel, desmoronando instantaneamente. Esta antiga capital, que perdurou por um milênio, perdeu completamente suas defesas antes de oferecer uma única resistência decente. Bem acima, a plataforma de comando da linha de frente da Federação pairava sobre a capital imperial. Duque Remon estava na beira da plataforma, olhando para a paisagem urbana familiar, mas ao mesmo tempo estranha, lá embaixo. Sua capa esvoaçava ruidosamente ao vento. As pontas dos seus dedos roçavam lentamente um anel de rubi, seus lábios se curvando inconscientemente em um sorriso. Eu deveria ter feito isso há muito tempo, disse ele, com um tom de voz repleto de satisfação incontida. A linhagem August está corrompida há muito tempo. Apegar-se a essa falsa glória só leva à sepultura. Ele virou a cabeça para olhar para o general Batur, o comandante da linha de frente da Federação ao seu lado. Ouro e poder são eternos. O general Batur segurava um charuto entre os dentes, cuja brasa tremeluzia ao vento. Esta cidade guarda muitos objetos de valor, disse ele lentamente. Antiguidades, textos antigos, obras de arte. Tudo será enviado para os armazéns da Federação esta noite. Ele fez uma pausa, soltando casualmente uma baforada de fumaça. Quanto àquele Louis, o sorriso de Remon desapareceu naquele instante. Seu olhar tornou-se gélido, seus dedos se contraindo inconscientemente. O rubi em seu anel oscilou levemente. Aquele ladrão do norte, a voz de Remon foi ficando cada vez mais áspera, usando truques sujos para roubar o território e a glória que deveriam ser meus. Assim que tomarmos a capital, farei Mamon marchar para o leste, esmagar seu território da Maré Vermelha e o obrigar a se ajoelhar e trabalhar para a Federação. O general Batur deu uma risadinha discreta. Escravo alquímico de alta classe, comentou ele. Talvez um uso decente. Antes que pudessem terminar, as colunas que marchavam ordenadamente abaixo da plataforma se agitaram subitamente. Os cavalos emitiram relinchos baixos simultaneamente. Remon franziu a testa, agarrando-se instintivamente ao corrimão da plataforma. Mamon parou de se mover. Os portões da capital imperial que estavam voando caíram com força no chão. A criatura colossal, concentrada em se alimentar, foi interrompida. Lentamente ergueu a cabeça, seu crânio em forma de diamante apontando para uma direção fora da capital imperial. Ali ficavam os antigos cemitérios dos ancestrais imperiais. O ar mudou num instante. Todos os sons desapareceram simultaneamente, até o vento foi suprimido. Era a chegada de uma existência de uma ordem superior. O chão começou a tremer. As montanhas nos arredores da capital imperial desmoronaram violentamente. Camadas de rocha foram arrancadas. Um pilar de luz dourada escura disparou para o céu, atravessando as nuvens. No instante seguinte, o rugido de um dragão rasgou os céus e a terra. Rugido. O rugido explosivo perfurou os tímpanos, atingindo diretamente o âmago da alma, carregando arrogância e desagrado sem disfarces. A onda sonora passou voando. As bandeiras da Federação hasteadas no ar se transformaram instantaneamente em pó. O charuto caiu dos dedos do general Batur. Duque Remon sentiu as pernas fraquejarem. Antes que sua consciência pudesse reagir, seu corpo involuntariamente se ajoelhou na plataforma. Ele ergueu o olhar, com o rosto mortalmente pálido. No ápice daquela coluna de luz dourada escura, algo estava lentamente abrindo os olhos. Capítulo 472. Os antigos túmulos nos arredores da capital imperial explodiram num instante. Sarcófagos, pilares de pedra e espessas camadas de solo foram arrancados por uma força vinda de dentro, enquanto um pilar de luz dourada escura atravessava o chão e alcançava as nuvens. O ar num raio de 10 milhas foi sugado à força até ficar seco. A princípio, houve um silêncio tão sinistro que parecia surreal. Então, o ar, comprimido ao limite, voltou violentamente à sua forma original. O som de explosões reverberou pelo chão, ensurdecendo os tímpanos e deixando as mentes em branco. August saiu da coluna de luz. Escamas de dragão de um dourado opaco cobriam todo o seu corpo, possuindo uma textura fria e dura sob a luz. Entre as escamas, uma energia de batalha vermelho-sangue fluía lentamente como lava derretida que ainda não havia esfriado, contida a força dentro de sua carapaça física. Atrás dele, 5.000 guardas imperiais homens-dragão apareceram, avançando através da luz. Seus passos eram ordenados, sem movimentos desperdiçados ao aterrissarem, como se já estivessem acostumados há muito tempo a caminhar sob tamanha pressão. Entre eles, estavam 5 que outrora ocuparam o ápice da era antiga como cavaleiros do pico. Suas figuras eram mais altas do que as dos outros homens-dragão, e mesmo parados, transmitiam uma inegável sensação de opressão. O olhar de August percorreu o campo de batalha.
As muralhas destruídas da capital imperial, as formações avançadas do exército da Federação e o gigantesco pseudo-dragão entrincheirado nas planícies mais distantes, tudo foi rapidamente identificado em sua percepção. Então ele falou, pensar que eles foram empurrados até a capital imperial, que bando de descendentes ingratos. À medida que sua voz diminuía, ele exerceu uma leve força com as pernas. Suas asas se abriram, o ar foi rasgado à força e no instante seguinte, August desapareceu de seu lugar, voando em direção às fileiras da Federação e a Mamon. Rugido. Uma onda invisível cobriu todo o campo de batalha, agindo diretamente nas profundezas de suas linhagens sanguíneas. Nas legiões da Federação, as montarias foram as primeiras a perder os reflexos. As patas dos cavalos fraquejaram simultaneamente e eles caíram pesadamente no chão. Em seguida, as mãos dos cavaleiros que seguravam suas armas começaram a tremer, e seus joelhos cederam incontrolavelmente. Eles tentaram cerrar os dentes e se manter firmes, apenas para descobrir que seus corpos estavam completamente inertes, forçados a se ajoelhar na lama. Eles olharam para cima. No céu, um verdadeiro dragão, em todos os sentidos da palavra, bloqueava a luz. Não se tratava de uma construção alquímica nem de um monstro costurado, mas sim de um protótipo lendário. Luz e sombra deslizavam sobre suas escamas, mas não conseguiam lhe conferir nenhum calor. O general Batur, comandante em chefe da linha de frente da Federação, ficou paralisado. O charuto em sua boca já havia caído há muito tempo, mas ninguém percebeu. Sendo o estrategista mais calmo e o calculador de riscos mais habilidoso da Federação, sua mente ficou momentaneamente em branco. Instintivamente, ele quis dar uma ordem e seus lábios se moveram, mas ele não sabia o que dizer. Porque naquele momento, qualquer ordem havia perdido seu significado. Ao seu lado, Remon já havia caído de joelhos. Seu gesto foi quase instintivo. Quando seus joelhos tocaram o chão, ele nem percebeu o que estava fazendo, apenas sentiu uma pressão vinda das profundezas de sua alma, esmagando todo o seu orgulho. Essa era a disparidade nas linhagens sanguíneas. As pupilas de Remon contraíram-se violentamente. Impossível, absolutamente impossível. Seu cérebro trabalhava freneticamente, tentando negar tudo o que via. Este era um verdadeiro dragão. Os cadáveres de dragões que ele passou a vida pesquisando e os guerreiros de sangue de dragão que ele refinou não valiam nem 1/10 milionésimo de tal existência. Eram meramente produtos fracassados que haviam se apropriado de algum resíduo. Não faz muito tempo, ele pensava que ficar do lado da Federação significava estar no ponto mais alto do mundo. Agora ele percebeu que não passava de um palhaço aos pés de uma besta gigante, iludindo-se com uma falsa sensação de segurança. Por outro lado, Mamon emitiu uma resposta. O pseudo-dragão, alimentado por 400 anos de pedras mágicas da Federação, não recuou. Padrões densos de luz iluminavam sua superfície cristalina, e um som penetrante de atrito ecoava de dentro de sua estrutura, como se uma veia de minério inteira estivesse sendo espremida à força. Um campo magnético extremamente forte foi totalmente implantado para resistir à supressão proveniente da linhagem sanguínea. Seu tamanho era muito maior que o de August, mais de 3 vezes maior. Em termos de massa pura, ainda se assemelhava a uma cordilheira em movimento. Em seguida, Mamon soltou um rugido gravitacional grave. O espaço vibrou em seu rastro. Um canto do domínio, lançado em August, foi violentamente destruído, e um breve momento de desordem e destruição pairou no ar. Foi um confronto direto que não cedeu. Apesar de seu status ter sido suprimido, Mamon ainda exibia uma massa aterradora, capaz de rivalizar com a de um verdadeiro dragão. Duas existências completamente diferentes se confrontaram pela primeira vez sob o céu da capital imperial. O governante da era antiga versus a criação deformada do novo século. August mergulhou. Garras douradas escuras rasgaram o ar, atingindo com força a carapaça de diamante de Mamon. A superfície do cristal foi raspada à força, e faíscas cegantes jorraram em torrentes no momento do impacto. Roar. Mamon soltou um zumbido baixo e profundo. Não era um rugido furioso, mas mais parecido com o som ressonante emitido por uma veia de minério enterrada profundamente no subsolo quando submetida a forte pressão. A cauda do dragão, com centenas de metros de comprimento, varreu o chão. O golpe não envolvia técnica, apenas pura força bruta e velocidade. O ar foi comprimido e distorcido na esteira da cauda antes de explodir com um estrondo penetrante. O julgamento de August foi um pouco lento demais. Grandes seções de escamas de dragão de um dourado escuro se estilhaçaram com o impacto direto, fragmentos voando como chuva. Seu enorme corpo de dragão foi arremessado para longe, caindo no chão como um meteoro descontrolado. A terra desabou. Camadas de rocha irromperam do ponto de impacto, e uma fenda sem fundo se formou instantaneamente. As veias da terra emitiram um rugido ensurdecedor enquanto poeira era lançada para o alto. Antes que August pudesse surgir por completo, Mamon já estava sobre ele, sua boca se abrindo de repente para morder com força sua asa lateral. As estruturas cristalinas se encaixavam camada por camada, produzindo um ruído estridente e irritante. Um campo magnético aterrador se desdobrou completamente dentro da boca gigante, como inúmeros ganchos invisíveis penetrando diretamente no corpo de August para arrancar à força seu sangue de dragão. Sangue de cor dourada escura escorria em direção à ferida, e o brilho antes estável sob suas escamas começou a oscilar. Presunçoso. O rugido de August ecoou pelo campo de batalha, carregando uma fúria sem disfarces. A própria onda sonora gerou um impacto, fazendo com que o espaço circundante, ainda instável, vibrasse mais uma vez. Uma mera falsificação ousa profanar um verdadeiro dragão? No entanto, a única resposta que ele recebeu foi o zumbido ainda mais pesado de Mamon. As superfícies de cristal brilharam freneticamente à medida que a intensidade do campo magnético aumentava ainda mais. August não tentou se libertar novamente, em vez disso baixou voluntariamente suas defesas. O sangue de dragão dourado escuro derramado no chão incendiou-se instantaneamente.
As chamas de sangue não se espalharam, mas se condensaram rapidamente, transformando-se em correntes de ouro escuro. As correntes fluíram rio acima, seguindo o caminho da força magnética de Mammon, invadindo sua estrutura interna pelo ponto onde o mordeu. Se o imperador não o permitir, Augusto falou como se estivesse lendo uma sentença, sua própria existência não vale nada. As correntes apertaram-se subitamente. Mammon soltou um chiado ainda mais profundo, sua estrutura cristalina produzindo estalos agudos enquanto o campo magnético flutuava brevemente. Mas mesmo assim não soltou. Sua boca gigante permaneceu fechada, tentando terminar de sugar o sangue antes que as correntes se formassem completamente. Chamas de sangue dourado escuro e cristais frios se corroíam e se dilaceravam a queima-roupa. Os dois seres gigantescos estavam em impasse sobre a terra dilacerada, o rugido do verdadeiro dragão e o zumbido do pseudo-dragão se entrelaçando, fazendo todo o campo de batalha tremer. Do outro lado do campo de batalha, a guarda imperial dos homens-dragão avançou. Sua aparição ocorreu quase sem aviso prévio. Seus corpos cobertos de escamas pareciam excepcionalmente frios e duros em meio à poeira, e cada passo que davam parecia ser o resultado de cálculos repetidos. As fileiras da Federação tentaram reajustar sua formação, e gás venenoso foi liberado rapidamente. A névoa cinza esverdeada se espalhava pelo chão, fluindo com o vento em direção à legião dos Homens-Dragão. A reação alquímica rapidamente se formou no ar, com a intenção de ceifar vidas em segundos. Mas no instante em que a névoa tocou os Homens-Dragão, tudo mudou. Um leve brilho vermelho escuro iluminou a superfície de suas escamas, e o gás venenoso evaporou instantaneamente sob alta temperatura, produzindo um som fino e penetrante, semelhante ao de gotas de água atingindo uma placa de ferro em brasa. A legião dos Homens-Dragão não parou. Eles contornaram a névoa tóxica em alta velocidade e no momento em que fizeram contato com a linha de frente da Federação, a barreira foi destruída. Um cavaleiro pesado da Federação sequer teve tempo de estender completamente seu escudo antes de ter o peito perfurado por garras. As placas de aço alquímico dobraram e se estilhaçaram com o impacto. A estrutura interna reforçada não ofereceu amortecimento. Os ossos quebraram e o corpo foi arremessado para trás, derrubando os companheiros atrás dele. Os movimentos dos Homens-Dragão foram breves e diretos, mas cada greve era acompanhada pela perda da capacidade de ação de um organismo. Em pouco tempo, a formação de cavaleiros da Federação não conseguiu mais resistir e começou a recuar em debandada. Alguns se viraram e correram, apenas para serem derrubados pela multidão que o seguia. Outros tentaram acender explosivos, mas tiveram os pulsos esmagados no instante em que levantaram as mãos. Um homem-dragão agarrou a cabeça de um cavaleiro e fechou os dedos. O capacete estilhaçou-se juntamente com o crânio. O cadáver foi jogado de lado, já não estava inteiro quando atingiu o chão. As fileiras continuaram a subir. Os homens-dragão mantinham uma distância fixa uns dos outros, não necessitando de comunicação. Cada indivíduo era como um comando ativado. O centro do exército da Federação começou a ruir. Os contra-ataques que ainda podiam ser mantidos, ainda que com alguma dificuldade, foram rapidamente interrompidos. Lanças pesadas foram quebradas, escudos alquímicos incrustados com pedras mágicas se estilhaçaram sob impacto direto, e dispositivos que ainda não haviam completado seu carregamento foram pisoteados e esmagados, as caras pedras mágicas perdendo seu brilho na lama. Mas nada disso conseguiu impedir o avanço. Em um curto período, um único homem-dragão derrotou sucessivamente mais de uma dúzia de cavaleiros da Federação. Aqueles cavaleiros claramente possuíam a força de kit de batalha de cavaleiros de elite de alto nível e estavam bem equipados, mas mesmo assim não conseguiram mudar o resultado. As garras estavam manchadas de sangue, mas não havia um único arranhão nas escamas. Quando a formação quadrada passou pelas fileiras da Federação, restou apenas um pedaço de chão vazio atrás deles. Os que sobreviveram não eram suficientes para formar uma unidade completa. Foi um massacre sem suspense. As fileiras da Federação, que estavam na linha de frente, foram completamente dizimadas. A área por onde a Praça do Homem-Dragão passou ficou apenas com equipamentos destruídos, membros decepados e um calor persistente. No instante em que a primeira fila desapareceu, a parte traseira desabou completamente. Os cavaleiros da Federação que ainda não haviam entrado em combate presenciaram todo o processo. Sabiam muito bem que aqueles que haviam caído não eram fracos, mas estavam no mesmo nível que eles, ou até mesmo mais fortes. Mas eles viram uma unidade inteira se transformar em um vazio em questão de segundos. Viram oficiais que antes eram considerados o núcleo da linha de defesa serem esmagados antes mesmo de poderem dar uma ordem. Naquele momento, o pânico foi como um pavio aceso, espalhando-se rapidamente pela multidão. Alguns largaram as armas e tentaram fugir. Alguns foram esmagados e pisoteados pelos soldados em fuga antes que pudessem se levantar. Alguns até congelaram no lugar, com os lábios trêmulos, tendo perdido até mesmo a coragem de correr. A formação deixou de existir. Na plataforma elevada ao longe, Remon encarava aquela cena com um olhar vago. Este era um exército que ele jamais imaginara nem em seus sonhos, tão poderoso, tão perfeito. A força dos cavaleiros, os equipamentos sofisticados e a dispendiosa tecnologia alquímica pareciam um louva-a-Deus tentando deter uma carruagem diante de tais seres. Ele pensava que a Federação possuía uma forma de violência mais eficiente, mas agora entendia que não passava de brincadeira de criança. Um arrepio percorreu sua espinha. Remon não olhou uma segunda vez. Virou-se abruptamente e quase tropeçou ao sair da plataforma elevada. Saia daqui! Esse pensamento ecoava repetidamente em sua mente, sufocando toda a sua dignidade. Ele era um cavaleiro extraordinário. Escapar não deveria ser um problema. A energia de batalha explodiu em seu corpo e com o impulso das pernas, sua figura disparou da borda da plataforma elevada como uma flecha, correndo em direção à retaguarda ao longo da passagem destruída. Mas ele havia corrido menos de 100 passos quando os lamentos e gritos se aproximaram por trás mais uma vez. O coração de Remon afundou abruptamente.
No instante em que olhou para trás, viu apenas um único cavaleiro homem-dragão. A cor das escamas era escura, as linhas frias e duras, não lembrando mais nenhum cavaleiro imperial de sua memória. Aquele rosto havia sido remodelado pela dragonização, não apresentando nenhuma semelhança humana. Mas a lógica dizia a Remon que ele não tinha a menor chance contra aquele indivíduo. Naquele instante, o cavaleiro homem-dragão se moveu. O espaço foi comprimido à força em uma única linha, iluminando-se com um brilho breve e perigoso. Quando o primeiro clarão da espada passou, Remon nem sequer conseguiu ver o movimento. Ao seu lado, um cavaleiro extraordinário da Federação foi aberto ao meio com um único golpe. Armadura, energia de batalha e carne foram cortadas na mesma trajetória. Antes mesmo que o corpo pudesse cair, uma segunda luz já o havia atravessado. Outro cavaleiro tentou usar uma defesa de ki de batalha e falhou. A lâmina não parou. Depois outro. Em questão de segundos, vários cavaleiros extraordinários caíram em sucessão. Aquelas pessoas, independentemente da força ou do equipamento, eram muito superiores aos cavaleiros extraordinários imperiais, mas nem sequer tinham a qualificação necessária para fazer o oponente parar. Remon não parou de correr. Pelo contrário, fugiu em direção à borda do campo de batalha a toda velocidade, consumindo sua energia vital e seu ki de batalha. Mas o cavaleiro homem-dragão passou por ele num instante, o fluxo de ar resultante roçando a bochecha de Remon antes mesmo que ele pudesse erguer sua espada novamente. No instante seguinte, o adversário já estava parado diante dele. A distância era tão curta que Remon finalmente viu aqueles olhos que transmitiam uma sensação de familiaridade que lhe fez arrepiar a espinha. Era um olhar que ele só vira em uma pessoa. Remon abriu a boca com vontade de dizer aquele nome. A luz da espada caiu primeiro. 2 faltas. O primeiro golpe rompeu sua defesa. O segundo golpe lhe tirou a vida. O corpo do cavaleiro extraordinário inclinou-se para frente, caindo violentamente no chão. No último instante antes de sua consciência se esvair, Remon finalmente se lembrou do título que havia sido apagado pela Era, a Lâmina do Império. Mas nada disso tinha mais nada a ver com ele. O cavaleiro homem-dragão embainhou sua espada e continuou avançando. Em pouco tempo, não havia mais nenhum cavaleiro da Federação Esmeralda em pé no campo de batalha. A resistência restante foi completamente aniquilada. Fossem eles extraordinários ou de elite, não importava o quão cara fosse a armadura alquímica que vestiam, todos tombaram no campo de batalha. Cadáveres e equipamentos foram misturados, pisoteados na lama, sem quase nenhum valor para ser recuperado. A guarda imperial dos Homens-Dragão não hesitou. Imediatamente mudaram de direção, sua formação se espalhando naturalmente à medida que avançavam em direção à cena aterradora no centro do campo de batalha. O horizonte à frente estava desmoronando, enquanto 2 forças gigantescas demais para serem compreendidas colidiam frontalmente na área central. Chamas de sangue de dragão em um tom dourado escuro e padrões de luz cristalina e fria se entrelaçavam e ondulavam. Cada impacto fazia as veias da terra emitirem um zumbido ensurdecedor. Aquele não era o nível de combate ao qual eles pertenciam. Contudo, esses cavaleiros homens-dragão não pararam, avançando rápida e diretamente em direção às 2 bestas gigantes que estavam destruindo o mundo. Capítulo 473. Enquanto os 2 gigantes se debatiam e se emaranhavam no centro do campo de batalha, a terra deixou de manter uma forma estável. O sangue de dragão dourado escuro que Olgush derramara na superfície subitamente se iluminou, transformando-se em correntes incandescentes que se enrolaram para cima, invadindo o interior de Mamon ao longo do caminho de sua mordida. Mamon aumentou a potência de seu campo magnético, e suas facetas de cristal brilharam intensamente enquanto ele tentava esmagar os objetos estranhos que invadiam seu corpo. As 2 forças colidiram frontalmente no interior, causando um colapso secundário da superfície à medida que as camadas rochosas eram comprimidas em dobras irregulares. Em meio a esse caos, 5.000 figuras vermelho-escuras surgiram correndo pelas fissuras e falhas do solo, atingindo sua velocidade máxima em poucos instantes. Escamas fascaram brevemente contra o chão, mas seus passos eram sincronizados e seu espaçamento preciso. Toda a legião era como uma linha de frente comprimida ao limite. O sangue de dragão que Olgush derramara desenhou rastros de um dourado escuro no ar, como correntes em brasa, guiando seu caminho. À medida que se aproximavam, os guardas do dragão começaram a escalar. Centenas e milhares de figuras saltaram simultaneamente, aterrissando na superfície do corpo diamantado de Mamon, com vários milhares de metros de comprimento. Para esse pseudo-dragão, esses seres eram tão minúsculos que eram quase insignificantes, nem mesmo o suficiente para atrair sua atenção. Até que a primeira lança de osso de dragão perfurou uma fenda entre as facetas do cristal. Não foi um ataque aleatório. Por meio de sua ligação sanguínea, os guardas do dragão compartilhavam a visão do velho imperador. A ponta da lança encaixava-se com precisão na menor irregularidade da estrutura cristalina, deslizando ao longo da fissura. Imediatamente depois, dezenas de guardas dragão exerceram força simultaneamente, à medida que seu ki de batalha irrompia. Eles rasgaram suas próprias escamas sem hesitar. Sangue vermelho escuro escorria pelas hastes das lanças, ressoando com o sangue de dragão dourado escuro e amplificando o poder à força. Sons estridentes de estalos ecoavam um após o outro. Aquelas placas gigantes de diamante, capazes de resistir a feitiços proibidos, foram arrancadas inteiras. Mamon começou a se contorcer de agonia. O campo magnético vibrava violentamente, tentando se livrar desses invasores. As facetas do cristal se friccionaram, criando faíscas ofuscantes enquanto a terra se desfazia. Sob o impacto da energia a curta distância, algumas escamas dos guardas dragão explodiram. Seus corpos foram sacudidos descontroladamente e arremessados para fora, caindo no vale da fenda turbulenta abaixo. Mas ainda mais guardas do dragão permaneceram firmemente imobilizados em seus lugares.
Seus membros estavam incrustados nas facetas do cristal, suas lanças perfurando nós estruturais. Seus corpos emitiam sons surdos de ossos rangendo com a vibração, mas nenhum deles soltou a presa. August viu de tudo. A enorme mandíbula de Mammon ainda mordia com força seu flanco. Escamas douradas escuras estavam rasgadas e sangue de dragão pingava continuamente. Contudo, ele não se libertou. Em vez disso, virou a cabeça proativamente, permitindo que as presas penetrassem mais fundo. Ele deu uma risadinha baixa. Aquela risada vibrava em seu peito, não estridente, mas carregando uma compostura condescendente, como se zombasse de um objeto que finalmente revelara uma falha. Ele olhou diretamente naqueles olhos opacos como diamantes, sua voz lenta e clara. Você consegue sentir o peso do qual você se orgulha, sua atração, o poder que você devorou. Sangue de dragão dourado escuro escorreu por suas escamas, acendendo pequenas chamas no ar. Agora tudo isso se torna alimento para este imperador. Sob o olhar de August, os guardas do dragão concluíram a última busca. A cavidade torácica de Mammon foi forçada a abrir. A defesa de imunidade física da qual a Federação tanto se orgulhava estava dispersa como uma casca de minério descascada. O núcleo interno, tão ofuscante que era quase impossível de olhar, estava completamente exposto ao ar. Augusto falou em voz baixa. Você é forte, mas diante da minha vontade, você não passa de um grão de poeira. No instante em que as palavras foram ditas, toda a repressão desapareceu. De repente, August apertou suas asas de dragão esfarrapadas, prendendo firmemente o pescoço de Mammon. Sua garra direita se iluminou, perfurando a cavidade torácica. Rugido. Um grito ensurdecedor de agonia ecoou, como se todo o continente tivesse sido atingido por um pesado martelo. August retirou o braço lentamente. Entre suas garras, ele segurava um núcleo enorme. Mammon começou a ruir, seu corpo de vários milhares de metros de comprimento perdendo rapidamente seu suporte estrutural. Os diamantes antes translúcidos perderam o brilho, transformando-se em minério residual branco acinzentado. A estrutura semelhante a uma montanha desintegrou-se em poucos instantes, e a poeira ascendente obscureceu metade da capital imperial. De pé sobre os restos mortais, August engoliu um núcleo diretamente. Uma luz dourada irrompeu. Suas asas de dragão quebradas se reconstruíram num instante, seus ferimentos desapareceram e sua aura completou um salto. Os fragmentos de diamante dispersos foram atraídos para o ar, instantaneamente derretidos pelo hálito de dragão em alta temperatura e fundidos na parte externa das escamas douradas escuras, formando uma nova estrutura externa. Um corpo de dragão dourado escuro, em sua forma evoluída, erguia-se imponente em meio às ruínas. Augusto não se importou com o fato de a capital imperial ainda estar desmoronando sob seus pés. Na verdade, aquelas ruínas nem sequer permaneceram em seu campo de visão por um instante. Sua fúria estava avassaladora. Essas formigas que ousaram profanar a autoridade dos dragões, um deus falso construído com dinheiro e esquemas, na verdade desperdiçaram muito do seu tempo. Ele nem sequer olhou para trás, para a guarda imperial dos homens dragão, um terço da qual havia morrido. Aos seus olhos, essa guerra já havia terminado. Era hora de lidar com aquelas pragas que viviam nos bastidores. August ergueu a cabeça de dragão, e um rugido de dragão carregado de pura fúria rasgou o céu. Suas asas douradas escuras bateram de repente. O corpo do dragão rompeu a barreira do som diretamente, o ar foi violentamente empurrado para os lados. Devido à velocidade extrema, as ondas de choque do vácuo formadas ao longo do caminho se espalharam para baixo, e as florestas no solo foram instantaneamente reviradas e despedaçadas. A figura dourada escura transformou-se num raio que atravessou o céu, sem sequer diminuir a velocidade. Sua raiva encontrou um novo receptáculo. Ao cruzar a fronteira, a cidade construída sobre o dinheiro, cidade da rocha de cristal, já havia entrado em seu alcance mortal. Dentro da Câmara do Conselho, no último andar da ilha flutuante, as luzes ainda brilhavam intensamente. Sob a cúpula de cristal, os diretores das 7 grandes guildas estavam sentados ao redor de uma mesa redonda. O orador Clemen girou sua taça de vinho e olhou para todos. Não se empolguem muito. Embora a resistência do Império seja como um louva-a-Deus tentando parar uma carruagem, ainda devemos mostrar-lhes algum respeito. Todos riram baixinho, como se tivessem ouvido uma piada engraçada. Aposto 5 milhões de pedras mágicas, disse Clemen casualmente. 3 minutos, no máximo. Essa tal glória imperial provavelmente só durará esse tempo. Um diretor interveio com um sorriso. 3 minutos é muito conservador. As paredes deles ainda são feitas de metal antigo e pedras quebradas. Vou dar 2 minutos e meio. Outro balançou a cabeça. 2 minutos e meio não é realista. Mammon precisa consumi-los completamente, e processar os restos leva tempo. Caso contrário, isso afetará a pureza da recuperação. Risos se espalharam pela mesa. Alguém anotou algo em um livro razão, alguém erguia um copo em um brinde, e outros já haviam começado a discutir como dividir as áreas de armazenamento e as cotas populacionais da capital imperial após a guerra. No contexto deles, não se tratava do fim de uma nação, mas de um lucro que já havia entrado em processo de liquidação. A música do piano parou de repente. O músico responsável pelo acompanhamento ficou paralisado por um instante, olhando para os dedos. Sangue escorria de seus dedos. Várias cordas de um piano alquímico haviam se rompido silenciosamente, como se esticadas ao limite por alguma força invisível. Antes que ele pudesse falar, o vinho tinto sobre a mesa parou de girar. O líquido se desprendeu das paredes de vidro, flutuando lentamente para cima e condensando-se no ar em gotículas cor de sangue. O diretor franziu a testa e instintivamente olhou para cima, porque o céu escureceu. Do lado de fora da cúpula, o céu estrelado havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma camada de escamas grossas, frias e de um dourado escuro que cobria todo o céu.
Um enorme olho de dragão pressionou lentamente para baixo. Chamas douradas rodopiavam na pupila, iluminando todos os rostos na Câmara do Conselho com uma luz mortalmente pálida. Aqueles olhos, antes repletos de moedas de ouro e livros contábeis, agora estavam cheios apenas de medo. Clement foi o primeiro a reagir. Ele se levantou abruptamente, com os dedos tremendo enquanto ativava a formação de defesa máxima. Runas complexas iluminaram-se simultaneamente na cúpula e nas paredes, e a Câmara do Conselho foi envolvida por camadas de escudos. Grande dragão! Sua voz havia perdido a compostura habitual. Eu sou o porta-voz da Federação Esmeralda. Possuímos metade da riqueza mundial. Podemos nos tornar seus representantes, contanto que você diga o preço. Antes que ele pudesse terminar, uma voz ressoou no fundo da alma de todos. Qual o preço? A voz era baixa e calma, mas impossível de ignorar. A tal riqueza de que você fala não passa das migalhas que escorreram por entre meus dedos enquanto eu dormia. Um silêncio sepulcral tomou conta da Câmara Municipal. Vocês ousam usar meus restos para tentar comprar suas vidas de mim? A raiva tomou forma naquele momento. Não era irritabilidade, mas sim um profundo desgosto por ter sido ofendido. Para August, o verdadeiro crime desses mercadores não era a ganância, mas sim a tentativa de se sentarem à mesma mesa de negociação que um deus, usando dinheiro. A garra dourada escura desceu, rasgando as camadas protetoras compostas, teoricamente indestrutíveis, como se fossem um pedaço de papel velho. A cúpula se estilhaçou e o vento invadiu o local, arrastando para o céu livros de contabilidade, antiguidades, pratos e taças de vinho, transformando-os em fragmentos que caíam em meio a gritos. Isabela gritou ao ativar um dispositivo de teletransporte. Assim que a luz aumentou, uma lufada de hálito de dragão caiu. Seu corpo enrijeceu subitamente no ar. Sua pele, roupas e ossos foram instantaneamente revestidos por uma espessa camada de ouro puro. A estátua, tendo perdido o equilíbrio, caiu da borda da ilha flutuante. Poucos instantes depois, ouviu-se um impacto abafado vindo das favelas abaixo. Fragmentos de ouro voaram em todas as direções, incrustando-se nas ruas junto com carne e sangue. Antes que Clement pudesse sequer dar um passo para trás, um dedo de dragão pressionou seu peito. Já que você gosta tanto de pedras mágicas, a voz de August era fria como metal. Este imperador irá satisfazê-lo. Clement abriu a boca, mas não conseguiu emitir nenhum som. Seu sangue começou a cristalizar. Aglomerados translúcidos de pedra mágica de alta pureza irromperam de sob sua pele, crescendo, ramificando-se e penetrando seus ossos. A dor intensa durou apenas um breve instante antes que sua consciência fosse completamente submersa. Poucos instantes depois, a forma humana original havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma flor-joia composta de cristais cor de sangue, erguendo-se silenciosamente no centro da Câmara do Conselho destruída. August não parou. O massacre em pequena escala não aplacou sua fúria. Ele ergueu a cabeça e soltou um rugido que fez tremer todo o continente. Sustentado pelo núcleo da ganância, seu corpo de dragão continuou a se expandir, escamas douradas escuras cobrindo todo o seu campo de visão. August não tinha pressa em acabar com tudo. Ele circulava no céu alto, seus olhos de dragão observando friamente toda a cidade da Rocha de Cristal, como se estivesse inspecionando um objeto precioso à espera de ser desmontado. Ao longo da próxima metade do dia, a Federação Esmeralda enfrentou seu verdadeiro julgamento. Torres desabaram, ruas ruíram e multidões de pessoas fugindo para salvar suas vidas se dispersaram sob a sombra escura e dourada, sem jamais encontrar uma saída. Quando a última tela de luz caiu, a cidade finalmente perdeu sua forma original. Ruas, torres, oficinas e vidas ainda em luta foram todas fundidas em um fluxo escuro de ouro derretido. Tendo terminado isso, August perdeu o interesse em ficar mais tempo. Ele se ergueu lentamente, suas escamas douradas escuras roçando contra o planalto com um som baixo. Seus olhos de dragão se voltaram para o leste, a direção onde se estendiam os antigos territórios do Império. A terra que ele pessoalmente deixará para trás apenas para ser pisoteada pelos mortais. É hora de retomá-lo. Essa frase não era uma declaração, mas sim uma confirmação da realidade. No instante seguinte, suas asas se abriram. A pressão do vento varreu todo o planalto de ouro escuro, levantando simultaneamente cascalho e poeira mineral. August alçou voo, seu corpo de dragão rasgando as nuvens rumo ao leste. Tudo que estivesse temporariamente sob controle dos mortais seria recuperado. Sob sua vontade, uma nação fundada na glória da raça dos dragões tomaria forma. Não se trata de um retorno ao antigo império, mas sim de um reino de Deus moldado pessoalmente por ele, apagando todo o passado. Que este mundo finalmente perceba, o único e verdadeiro imperador retornou. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!